Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Scatolino com você, professor de Direito Administrativo aqui da equipe do Gran Curso Online. E o tema da nossa aula de hoje é licitações. Lei 8.666 envolve dois assuntos, licitações e a parte de contratos. Apesar das pessoas terem muito receio dessa lei, muito medo dessa lei, não gostarem dessa lei, já começa pela numeração, fala 8666, né? Fala, ó, é a lei do capeta, não vou nem estudar, isso é coisa ruim. Mas foi só uma infeliz coincidência de receber essa numeração e ter essa numeração de acordo aí com o número que as pessoas na Bíblia, os estudiosos falam que é um número negativo na Bíblia. Mas passar dessa parte, pessoal, é uma lei que, na verdade, ela vai te ajudar no concurso. Por quê? Porque é uma matéria que você não tem que ficar estudando doutrina, é basicamente você aprender a lei e aprender os artigos certos. A lei ela tem 120 e poucos artigos, mas você não tem que saber todos. E eu digo para você, você consegue aqui talvez em uma mão contar os artigos que você resolve 80% das questões. Artigo 3º, que vai tratar de princípios da licitação, esse cai. Artigo 22, 23 vai tratar das modalidades de licitação. E o 24 e 25 vai tratar de contratação direta, que é a dispensa e a chamada inexigibilidade. 5 artigos. Você tem aqui em 5 artigos 80% das questões de provas. O restante dos artigos vai ficar nesses 20%. Perguntando requisitos sobre fases de edital, de habilitação, de julgamento, homologação, algumas particularidades que não têm tanta relevância. Então, com 5 artigos, você consegue matar praticamente todas as questões. Temos ainda a lei do pregão, que é a lei 10.520, mas é uma lei pequena, uma lei também que ela tem poucos artigos e desses artigos que tem, você memorizando alguns deles, entendendo alguns deles, você consegue acertar as questões. E na sua prova, as questões então vão abordar a letra da lei. Eles vão pegar um caso concreto e vão criar uma situação, vão perguntar, nesse caso, cabe essa modalidade? É caso de concorrência, é caso realmente de tomada de preços? Posso substituir a concorrência pelo convite ou então o contrário? Nesse caso aqui, é modalidade que se encaixaria o pregão? Ou então pergunta características. Na modalidade pregão, quais são as fases? O que tem de diferente do pregão para a concorrência? Qual é a finalidade de você usar a modalidade concurso? É isso que vão perguntar. Ou vão perguntar contratação direta. Quando pode haver contratação direta, quando não pode haver. Então, a gente vê isso aqui, você vê que é tranquila essa matéria. E, para você não se perder nos seus estudos, eu indico a você, os artigos que a gente for mencionando aqui na nossa aula, vai marcando na sua lei. Que aí você já dá até uma pausa na aula, faz a leitura do artigo, volta para a aula. Depois que você encerrar a aula todinha de licitações, você vai voltar na lei, vai reler os artigos que você marcou e você vai fazer questões. Vai fazer questões, vão aparecer alguns outros artigos e você volta e marca na sua lei. Olha, isso aqui apareceu nas questões, apareceu mais uma vez, para você ter a sua lei marcada e estudar só os artigos que estão marcados. Fechado? Então, vamos lá, na tela, olha só, são modalidades de licitação. Então, pessoal, primeira coisa a saber, o que é modalidade? Primeiro, modalidade é o procedimento adotado. Procedimento adotado. Isso que são as modalidades. Então, quando fala de modalidades, quais são os procedimentos? Porque eu tenho modalidades e tipos de licitação. Modalidade concorrência, modalidade tomada de preço, modalidade convite, modalidade pregão. É um procedimento que eu uso para escolher a proposta mais vantajosa. Isso que é modalidade. Quando eu falo de tipos, se refere a critério de julgamento. Quando eu falo, então, qual que é o critério de julgamento da modalidade pregão? Qual que é o tipo de licitação na modalidade pregão? É o menor preço. Quais são os tipos de julgamento, quais são os tipos de licitação na modalidade concorrência? Pode ser o menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta. A lei tem tudo isso explicado. Qual critério você usa em cada modalidade. A gente vai ver isso aqui com vocês. Então vocês sempre vão ver que um edital de licitação
tem a modalidade e o tipo de licitação. Sempre vai ter. E cuidado com isso na sua prova, porque se colocar o pregão é um tipo de licitação para fazer aquisição de bem e serviço comum, vai estar errada a questão. Por quê? Pregão não é tipo, pregão é modalidade de licitação. Tipo de licitação é critério de julgamento. Fechou? Bora para a tela, vem cá comigo, olha só então. Quais são as modalidades que temos hoje? Então temos concorrência, tomada de preços, vamos chamar a partir de agora de TP. Falei TP, é a tomada de preços, convite, concurso, leilão e o pregão. Temos a modalidade RDC, que está numa lei à parte, e uma licitação para as empresas estatais, na Lei 13.303/2016. Olha só, quando nós falamos da concorrência, da tomada de preços e do convite, são modalidades que são as mais parecidas, e você escolhe uma delas a princípio em razão do valor. Nós vamos ver os valores de cada modalidade, mas aqui é pelo valor. Se for um valor de grande porte, vai cair na concorrência. Se for de médio porte, vai cair na TP. Se for de valor menor, cai na modalidade pregão. O procedimento delas é bem parecido, mas, cai na modalidade convite. Então é concorrência, ou TP, ou convite. Procedimento é bem parecido. O que vai diferenciar é que, já que o convite é para valor menor, é um procedimento mais simples. Na TP, que é para valor um pouco maior, é um procedimento que é um pouquinho mais complexo. Na modalidade concorrência, é um procedimento mais complexo ainda, porque você consegue enxergar todas as fases e também porque é a que tem maior amplitude de qualquer interessado poder participar, é a concorrência. Na tomada de preço já restringe um pouquinho mais e no convite restringe ainda mais. A gente vai ver todas essas fases passo a passo com vocês com muita calma, tá bem? Olha só então, concorrência, TP e convite, a princípio razão do valor. Modalidade concurso, a gente vai ver que é para escolher um tipo de trabalho técnico, científico, artístico, vamos detalhar já já com vocês. Então esse concurso aqui da Lei 8666, vem cá comigo, olha só. Não é o concurso que você vai fazer, vem cá comigo, olha só, não é o concurso que você vai fazer e vai passar, não. Esse que você vai fazer e vai passar é o concurso da Constituição para cargos e empregos públicos. Concurso da Lei 8666 é para escolher o melhor trabalho, um trabalho técnico, um trabalho científico, um trabalho artístico, é para isso que serve o concurso da 8666, fechado? Temos a modalidade leilão também, vamos detalhar já já, pode isso, vem para a tela. Na modalidade leilão a gente vai ver que é para fazer venda de alguns produtos, vamos ver para que serve. A modalidade pregão, vamos detalhar, mas é para fazer aquisição, fazer compras e adquirir serviços que sejam de natureza comum. E saindo dessas modalidades gerais, porque embora a modalidade pregão não esteja na Lei 8666, ela anda praticamente junto com as demais, porque são modalidades corriqueiras do dia a dia. A modalidade RDC a gente não vai ver aqui, porque ela é para licitações específicas, nas situações que ela vem a enumerar. A lei do RDC, que é a Lei 12.462, de 2011, foi uma nova modalidade que surgiu para fazer licitações para as obras das Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil e também da Copa do Mundo, que foi lá de 2014, tá lembrado? Brasil e Alemanha 7-1, você se recorda disso? Então já faz algum tempinho. E a lei foi 2011, para reformar os estádios, para fazer licitação dos aeroportos. E então a lei, essa nova modalidade era para ter extinta a modalidade, porque tinha essa finalidade. Mas foram aumentando os casos em que pode ser utilizada a modalidade RDC e hoje ela tem várias situações e ela não tem prazo mais para deixar de ser usada, tá bem? Empresas estatais também tem uma legislação própria de licitações. O que vai acontecer é que, em relação às empresas estatais, o artigo 173 da Constituição sempre exigiu que as empresas estatais tivessem uma lei própria, que só foi feita em 2016. Até então, nas empresas estatais, quando fazia licitação, era utilizada a Lei 8666.
mas já que as empresas estatais têm a sua lei própria, que é a Lei 13.303, elas utilizam a Lei 13.303 e só em casos muito raros, onde a Lei 13.303 não regulamentou, é que vai ser utilizada ali realmente como fundamento final alguma disposição da Lei 8.666, tá bem? Aqui a gente vai ver modalidades do artigo 22 da Lei 8.666 e também a modalidade pregão, RDC e Lei 13.303, a gente vê a parte. Fechado, pessoal? Então, tendo essa noção inicial, olha só, a gente vai analisar o conceito e explicar esse conceito para vocês. Concorrência, o que o artigo 22, parágrafo 1º da lei vai dizer? É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, entre quem? Quaisquer interessados, que na fase inicial de habilitação preliminar comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. Então, pessoal, na concorrência a gente vai colocar já em esquema que é modalidade que tem maior amplitude de participação, porque é para qualquer interessado que atenda às condições de habilitação. A concorrência ela tem ali uma fase preliminar de habilitação. Vou até pedir à produção que depois dessa tela aqui coloque uma tela em branco para a gente, tá? A concorrência, ela tem uma fase preliminar de habilitação, ela começa o edital, dessa forma aqui, ó, vem comigo, ó. Concorrência, você enxerga todas as fases da licitação, modalidade mais completa que tem. Então, na concorrência, ela começa com um edital de licitação. Esse edital vai divulgar a licitação, vai fixar as regras, vai definir o objeto que vai ser licitado, isso que o edital faz. O edital é encerrada a etapa de apresentar propostas, vem comigo, vem a fase de habilitação, onde os interessados vão apresentar e analisar a documentação. Por quê? Na licitação, ele vai comparecer como regra com 2 envelopes. Um vai ter a documentação de habilitação, que está no artigo 27 ao artigo 31 da lei. Vai ter essa documentação, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica, regularidade fiscal, comprovação que não tem débito trabalhista, todas as condições que a lei exige. E ele comparece então com 2 envelopes. Primeiro abre o envelope com a documentação. Quem tiver com a documentação ok, excelente. Vai para a próxima etapa e depois vai abrir o envelope com a proposta. Na fase seguinte, que é essa aqui, ó, habilitação, depois vem a fase de julgamento das propostas. E é aqui que a gente vai utilizar os tipos de licitação que você encontra lá no artigo 45 e 46 da lei. Deixa eu colocar aqui então a referência. Edital. Artigo 20 e 21, habilitação, artigo 27 ao 31, que você pode ler depois que você souber bem aqueles 5 artigos principais, você pode ler depois em partes. Então vai julgar e vai escolher a proposta mais vantajosa. E nós temos uma comissão, a comissão, ela faz tudo isso aqui, ó. A comissão que está descrita lá no artigo 51 da lei, que é de pelo menos 3 membros, 2 servidores, tem que ser do órgão desses 3 membros. Essa comissão elabora o edital, a comissão faz a habilitação e a comissão julga de acordo com o edital. A comissão fez essas 3 etapas e encerrou o trabalho da comissão. Ela agora remete o processo para outra autoridade, que é o regimento interno de cada órgão que vai dizer, e que vai ser, por consequência, a próxima etapa. Que próxima etapa é essa? Vem para a tela. É a fase de homologação. Homologa. Homologação é a autoridade aprovar a regularidade das fases anteriores. Então, uma autoridade, que é o regimento interno, quem vai dizer, geralmente uma autoridade elevada do órgão, vai pegar tudo que aconteceu, vai examinar e vai dizer, olha, está ok. O que você fez, o que a comissão fez aqui, está de acordo com a lei, eu estou homologando, eu estou aprovando que foi uma licitação regular. Uma vez homologado, aí vem o quê, pessoal? Aí vem a fase de adjudicação.
adjudicação. Adjudicação, que é esse palavrãozão aqui, ó. Artigo 64 da lei. O que é adjudicar? É a designação formal de quem é o vencedor da licitação. É a declaração oficial do vencedor da licitação. Embora no julgamento escolhida a melhor proposta, eu não posso falar que ele é o vencedor ainda, ele tem a melhor proposta. Depende da homologação e da fase final de adjudicação, que é a declaração oficial de quem é o vencedor. É dar ao possível vencedor, agora sim, o status de vencedor. Isso que é adjudicação. Cuidado, tem muita questão de prova que fala assim, a adjudicação se confunde já com o ato de contratação? Não, pessoal. Por quê? Vem para a tela. Uma vez adjudicado, depois é que vem a celebração do contrato, que é uma outra situação que nós temos aí do artigo 54 ao artigo 89 da lei, praticamente regulamentando o contrato. Então, uma outra etapa, são situações diferentes. Então, no caso de adjudicação, é dar ao vencedor o status de vencedor. De acordo com o artigo 64, ele terá uma preferência na hora da contratação, não é direito à contratação. Cuidado com isso aqui, porque quem está na qualidade de vencedor, que teve adjudicada a licitação, não tem direito a contratar. Tem uma expectativa de direito à contratação. Tudo se encaminha para que tenha um contrato, mas pode acontecer que não tenha. A licitação pode ser anulada em caso de ilegalidade. Ela pode ser revogada, conforme prevê o artigo 49 da lei. Segundo a lei, se houver uma situação superveniente que justifique a revogação, pode revogar. Aqui em Brasília foi feita uma licitação, há tempos atrás, para reformar o autódromo. Teve o objeto adjudicado, a pessoa estava aguardando para chamar para ser convocada e assinar o contrato. Entrou um novo governo e disse, olha, eu não tenho interesse em fazer reforma de autódromo, não. Inclusive, a gente está vendo aqui o caixa está praticamente zerado, não tem dinheiro para isso. E aí decidiu revogar a licitação anterior. Revogou, acabou com a licitação. A pessoa que estava ali na qualidade vencedora não tinha como obrigar a contratar. Teve um fato superveniente, crise financeira, justificável, decidiu revogar, está revogada a licitação. Então, quando nós falamos de concorrência, vem para a tela aqui, nós temos todas essas etapas. Então, começa com o edital, que é uma peça extensa, é um ato administrativo, divulgando a licitação, convidando todo mundo para vir participar, fixando as condições. Os licitantes comparecem, melhor, vem nessa tela aqui, ó. Os licitantes comparecem e apresentam a sua documentação, toda a documentação que a lei exige vai ser apresentada em envelope fechado, lacrado. Depois vem a fase de julgamento, onde a comissão vai pegar as propostas, vai abrir as propostas, vai colocar na mesa e vai julgar. Sendo pelo menor preço, vai ganhar quem tem o menor preço. E o menor preço é a regra geral nas licitações. Posso combinar para julgar técnica e preço. Então, a pessoa tem que ter a técnica que exigiu no edital e vai ganhar quem tiver o menor preço. Pode ser maior lance ou oferta. Quando a administração vai fazer venda de bens, é o maior lance ou oferta quem vai ganhar a licitação. Então, tem alguns critérios que o artigo 45 e 46 vai fixar. E fala o 45 e 46 que sempre que for serviços de natureza intelectual, se for um serviço de natureza intelectual, será pelo critério técnica e preço. Técnica e preço quando for serviço de natureza intelectual. Fechou? Anotou? Anote aí então. Depois vem a fase de homologação, que a autoridade aprova a regularidade das fases anteriores e geralmente a mesma autoridade já adjudica, que é a declaração oficial de quem é o vencedor da licitação. Visto isso, acabou a licitação. É isso que a gente vai analisar aqui, ó. Quais são as modalidades, quais são as fases de cada modalidade e quando que eu uso cada modalidade. Depois é outra matéria, contrato é outro assunto do direito administrativo, tá bem? Volta para a tela, vem comigo aqui. Olha só, pessoal. Então esse é o procedimento da concorrência. Qualquer interessado pode participar e na fase de habilitação, vai ter uma fase de habilitação, provar que tem as condições. Quais são os casos de concorrência? Tem casos, a gente vai ver, em razão do valor,
Quando for que a administração for comprar ou alienar é transferência de domínio. Pode ser vender, pode ser fazer troca, permuta. Em relação a imóveis, nós usaremos a modalidade concorrência como regra geral. Marque isso aí que é importante, viu? Compra ou alienação de imóveis, regra geral, concorrência. Quando for licitação internacional, também, como regra geral, concorrência. Licitação internacional, não vão perguntar o que é, mas só para você entender, é quando o licitante de fora vem participar de licitação aqui no Brasil. O fato de ter uma empresa que, no caso, ela atua no Brasil, ela é uma empresa de fora, mas ela tem sede aqui no Brasil, não é licitação internacional. É internacional quando eu não tenho ninguém aqui no Brasil sediado, então autorizado a atuar aqui no Brasil, só empresa de fora vem participar. Aí é qualificado como licitação internacional. Nesse caso, como regra, utiliza-se a modalidade de concorrência, tá bem? E nas licitações para fazer concessão de direito real de uso de bem público. Esse aqui é um tipo de contrato de concessão de uso de bem público. E nesse tipo de concessão de uso, a lei fala, quando for concessão de direito real de uso de bem público, vai ter licitação. Tendo licitação, será a modalidade concorrência a ser utilizada. Fechado? Então isso aqui é a concorrência. E a gente vai ver que há uma ressalva também no caso de você poder ainda fazer, no caso, venda de imóveis através de leilão. Mas a gente fala já sobre isso com mais detalhes. Como regra geral é a concorrência e a exceção está aqui, ó, no artigo 19 da lei, que vai ressalvar quando pode o leilão para vender bens imóveis. Tudo bem? Mas como regra geral, concorrências são para essas situações. A gente vai voltar a falar, vamos esquematizar, fique tranquilo, tá bem? Olha só, então essas são as fases da concorrência. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. Olha a palavra-chave aqui, cadastrados. Ou que atenderem as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Então, o que vai diferenciar basicamente aqui a tomada de preços é, no caso, o licitante estar previamente cadastrado, o que não exige na concorrência. Diferentemente do convite, na verdade, ele ter sido convidado. E veja aqui então, ó, convite, modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados, em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório, que é o edital, perdão, é a carta convite que faz a convocação, e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de 24 horas. Então tem as 3 modalidades aqui, certo? Olha só então, vamos esquematizar. Concorrência, quem é que pode participar? Quem pode participar? Qualquer interessado. Então, é a modalidade para qualquer interessado que preenche os requisitos na fase de habilitação preliminar. Então, tem uma fase de habilitação preliminar. Aqui na concorrência fala-se, em princípio, da universalidade de participação, universalidade na participação. Por quê? Porque não tem essa restrição. Na modalidade tomada de preço, a gente vai colocar que exige um cadastramento prévio, exige que esteja no cadastro, é a cadastralidade. No convite, você tem que ter sido, como regra, convidado. Olha como que restringiu a participação. Na concorrência, não. Concorrência, publica o edital, qualquer interessado que atender as condições do edital vai poder participar. É a universalidade na participação, está bem? Na tomada de preço, a gente viu que na ATP é a modalidade entre interessado devidamente cadastrado.
cadastrado. Que está aqui, ó, tá vendo? Modalidade entre interessado devidamente cadastrado ou que atender as condições para cadastramento até 3 dias antes de encerrar a fase para apresentação de propostas. Então aqui na TP, o interessado ou ele já estava cadastrado ou ele comparece até 3 dias antes de encerrar a fase para apresentação de propostas, comparece no órgão, faz o seu cadastro, faz a sua habilitação e vai poder participar. Então a diferença do procedimento é essa, que na concorrência qualquer interessado participa, aqui ele tem que fazer esse cadastro prévio. Então olha aqui só comparando com vocês, na concorrência a gente viu que são essas etapas, concorrência. Na modalidade TP é diferente, porque tem a fase inicial de edital, tem. A fase depois de habilitação não era para ter. Só vai ter de quem realmente se cadastrou depois e teve que se habilitar depois, porque a ideia da TP é essa. O interessado já está cadastrado, já está habilitado e ficaria mais ágil a licitação, de não ter que ficar analisando a documentação de todo mundo que está presente. Habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica, econômica, um monte de documentos. Então ele já está cadastrado, já está habilitado, agilizaria a licitação. Só vai ter fase de habilitação, só vai ter habilitação para quem não estava previamente cadastrado, se cadastrou depois e veio a participar, tá bem? E aí, depois segue o ritmo normal, julgamento, homologação e fase final de adjudicação. Em relação a procedimento, é isso aqui. É a diferença do procedimento da concorrência para a TP, essa fase de habilitação e a necessidade de estar cadastrado para poder participar, o que não acontece na concorrência. Fechado? A gente fecha esse bloco aqui e a gente volta no bloco seguinte falando da modalidade convite, vamos ver os valores e a gente segue nas licitações. Até lá, venha com a gente.